Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bom! Hoje eu tenho a honra de receber a professora de piano, doutora em neurociências, autora e presidente da Comissão de Educação do Instituto Arpia, Márcia Iguchi, que nos trará insights sobre os benefícios do aprendizado musical, um olhar sobre a neurociência e também reflexões sobre a educação brasileira. Seja bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer porque, assim, falar sobre educação, falar sobre música, neurociência, é de extrema importância, né? Porque a situação está tão complicada no Brasil. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Exato, acho que quando a gente tem a oportunidade, né, de utilizar os meios digitais, enfim, para poder contribuir, trazendo um pouco mais de conhecimento e reflexão, é sempre bom, né? Ainda mais num ambiente como um podcast que está aqui montado e destinado para falar com as famílias mesmo, direto ao coração, né? Então vamos lá, vamos começar com a sua jornada, né? A senhora é professora de piano, doutora em neurociências, assim, o que te levou? Como é que foi a sua infância, a juventude que te levou por esses caminhos aí depois de estudo e de vocação? Bom, eu era apaixonada pela música e, assim, a minha mãe falou assim, você vai fazer música? Eu falei, eu quero. Eu falei, mas você vai morrer de fome. Mas, assim, a paixão era tão grande que não tinha como, assim, escolher outro caminho, né? E o pior é que eu tinha dificuldades na música. Eu tinha, assim, um deu que os professores falavam assim, Márcia, você tem um belo, assim, expressivo muito grande, mas tinha algumas dificuldades que eu não conseguia superar. Tá. E eu era bonda de tudo. Mas isso quando era criança ou já na adolescência? É mais ou menos da adolescência, né? Ah, E aí o que aconteceu? Eu estudei, assim, na época da faculdade, eu chegava a estudar 10 horas por dia. nossa. Sim, ou até mais, né? Tinha época que estudava 14 horas por dia. Eu só chegava, acordava e entrava, pegava o piano. Mas só que os professores falavam assim, Márcia, você tem uns problemas básicos que não tem como, né? A gente percebe que você estuda. Eu tentava fazer o que o professor falava, mas eu não conseguia dominar os problemas. E comecei a dar aula de piano e eu percebia que, assim, os problemas que eu enfrentei eram mais ou menos comuns nos meus alunos. Tá. E um dos aspectos que, assim, eu percebia que era extremamente grave era a questão da concentração. Não conseguia me concentrar. E os meus alunos também. Tá. Falei assim, bom, deixa eu começar a estudar. Comecei na psicologia, mas quando cheguei e tive acesso a alguns conhecimentos da neurociências, nossa, aí eu falei assim, olha só que maravilha! E eu tive uma ajuda de um médico, e um neurologista, um músico também, né? Fez a faculdade de medicina e música de uma forma simultânea. É algo assim inacreditável, né? É totalmente diferente, né? E ele chegou e falou assim, olha, esse estuda tal. Bom, aquilo abriu portas para tentar entender todos os problemas que a gente tinha, tanto eu como os meus alunos. E cada vez que eu comecei a me aprofundar, falei assim, nossa, mais respostas. E fiz o mestrado, eu fiz em musicologia, Tá. né? Só que assim, eu peguei dados da neurociência. E quando a gente entra na USP, a gente qualquer assim, disciplina, a gente pode fazer qualquer disciplina em qualquer unidade.
E apesar de eu estar no departamento de música, eu pude fazer as disciplinas de neurociências. Tá. E assim, foi uma experiência incrível, porque eu conseguia contribuir para neurociências sobre o que assim, acontecia na música, e a neurociências me fornecia informações que eu conseguia entender os problemas. Uhum. E aí no mestrado, eu tive um certo problema, né, com o meu orientador, e ele chegou, e eu tive que mudar. E o novo orientador, ele é de Ribeirão Preto, não entendia nada de neurociências, e hoje com a minha dissertação tinha tudo a ver com neurociências. Uhum. E ele chegou e falou assim, bom, eu vou mostrar esse seu trabalho para o meu amigo que é neurologista, professor da Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto. Uhum. E esse neurologista ficou fascinado com o meu trabalho. Tanto é que ele chegou e falou assim, na qualificação, você não gostaria de fazer doutorado aqui? Fiquei assim, Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Tá. Aí, assim, aconteceram várias coisas e realmente acabei fazendo doutorado lá. Gente, não foi fácil. Muito difícil, mas graças a Deus, assim, as informações que eu consegui Uhum. são inéditas. E como foi esse processo? Qual foi a sua tese de doutorado? Bom, basicamente, seria a influência da cognição e emoção na execução musical. Tá. Então, o que eu fiz? Eu percebi que os meus alunos, assim, tinham um grupo que geralmente eram pessoas emotivas, que tinham algumas características. Uhum. No outro grupo, eram pessoas mais, assim, racionais, que tinham os problemas opostos. Tá. Eu falei assim, bom, interessante, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei pianistas que tocavam lá e pedi para eles estudarem uma peça. E, ora, tocar pensando em notas, tempo, partes técnicas, né? Uhum. E horas pensando na emoção. Tá. Tá, tem todo um estudo para poder fazer esse trabalho. Uhum. E depois a gente analisou o resultado de como assim, o resultado, né? De como da execução. Questão de som, questão de tempo, questão de articulação. E a gente descobriu que existia uma diferença brutal em vários aspectos. E depois, o que a gente fez? A gente colocou esses mesmos pianistas para tocarem dentro da ressonância magnética funcional. O que é essa ressonância magnética funcional? Eu acho que ressonância magnética todo mundo conhece, mas esse funcional possibilita, assim, estudar ativação cerebral. Tá. Comparar quais as áreas cerebrais são mais usadas em determinada tarefa e quais as ativações cerebrais que são mais usadas em outra tarefa. Mas aí a pessoa nessa ressonância magnética funcional, ela é colocada na máquina e ela tem a capacidade de executar atividades, é isso? Sim. Tá. Você faz piano, por exemplo? Hã? Tocar um piano, por exemplo, ou não? Eles tocaram piano lá. Tá. Foi uma loucura, porque assim... Como é que é isso? Porque assim, a minha experiência de ressonância magnética, você fica deitado, né, levado naquele tubo e fica aquele monte de tá girando, né? Nossa, você não tem ideia. Porque assim, primeiro que não cabe um piano, é lógico. Não cabe um piano. Eu tô aqui tentando imaginar como é que como é que isso aconteceu. Puxa, pena que eu não deixei separado. Assim, tirei uma foto de como eles entraram lá para tocar piano. Uhum. Na verdade, é o teclado, né? Tá. As teclas têm o tamanho de um piano, mas só que é de fibra ótica. Porque Tá. não pode nada de metal Sim. dentro da ressonância. Uhum. Então, imagina,
para conseguir uma empresa que fizesse esse teclado, já foi uma história assim enorme, né? Uma novela. É uma história à parte, né? É. E só do piano já dava para falar, fazer um romance. Né? E aí a gente conseguiu e eles entraram lá. Então, eles chegavam a escutar, a gente fez a gravação de eles tocando a hora, sentindo a música e a hora tocando, pensando nas notas. Uhum. E assim, eles escutavam a gravação e eles tocavam. Tá. Hora pensando em nota, hora sentindo a música. Uhum. E assim, quando a gente analisou as ativações cerebrais, falei assim, gente, eu comecei a entender tudo. É como se acendesse a luz, né? É muito curioso, né? A busca pelo conhecimento tem essa fascinação, né? De você descobrir, né? E qual foi essa descoberta? Qual é a maior contribuição? Existe uma maior contribuição da ativação mais técnica ou de uma ativação mais emocional? É que, assim, existem várias assim, redes neurais. Né? Redes neurais são áreas cerebrais que são interconectadas e eles, assim, são ativadas de uma forma conjunta. Tá. E tem a área rede neural, que está ligado com a cognição, né? Então, ela está ligada com o foco atencional, está ligado com memorização consciente, com processamento de detalhes, tá. Controle emocional e controle comportamental. Tá? A rede neural ligada com a emoção, ela é oposta. Né? A atenção é dispersa, né? O comportamento é automático e instintivo. Tá. Né? E também a pessoa chega ela é muito mais expressiva. Sim. Entendeu? Então, são duas características que eles são, como que fala? Eles não se misturam. Tá, são duas abordagens, então, diferentes para uma mesma atividade, né? Uma atividade fim. Só que, para a execução musical, a gente tem que juntar coisas. Tá? Então, eu achava até interessante, porque quando eu entrei lá no doutorado, faculdade de medicina, né? Meus colegas eram neurologistas, neurocientistas, né? Eu sofri bullying. Sofrer bullying, que é a professora de música aqui na faculdade de medicina, né? Tipo, músico tá fazendo, porque quando a gente conversa, né, assim, com as pessoas, eles falam assim, mas escuta, você não trabalha? Geralmente falam isso para professor de inglês também. O que você faz além de dar aula? E aí eu cheguei lá na faculdade de medicina, né, o curso de neurologia do Brasil, né, em questão da pós-graduação, e as pessoas falam assim, mas qual é a sua formação, né? Eu falo assim, musicista. Que instrumento que você toca? Eu falo, toco piano, né? Sabe qual é a reação deles? Senhor, é muito difícil. Tanto é que na neurociências, a execução pianística é considerada uma das habilidades mais difíceis que o ser humano consegue fazer. Tá. Mas por quê? Porque, assim, as notas musicais são sempre as mesmas, né? Assim, eu não entendo muito de música, mas a gente sabe que as notas musicais são sempre as mesmas. Não sei se as partituras mudam, enfim, o que confere mais dificuldade, assim, para a habilidade pianística? Bom,
Para você chegar, você tá, no caso, piano, tá? Você chega, você tem que decifrar a partitura. Uhum. No decifrar a partitura, você tem que saber que nota que é. Tá. Você tem que encontrar no piano. Uhum. Você tem a questão do tempo, que se você soubesse como que processa isso, é complicadíssimo, Tá. porque envolve você identificar a figura, saber quanto que ela vale, qual a proporção, porque não é sempre a mesma, o mesmo tempo, Uhum. e aí você tem que chegar e tocar várias notas, assim, às vezes até simultaneamente, Sim, que você vê ali as duas mãos, né, trabalhando juntas, né? até a parte motora também, Uhum. você tem que ter agilidade. Aí você chega, você tem que tocar numa sequência certa, no tempo determinado, tá? Você tem que fazer todo esse processo de uma forma quase simultânea. Tá. É. Isso é só o básico. Uhum. Fora isso, você tem que deixar ele bonito, você tem que tocar de uma articulação assim, você tem que saber, no meio acadêmico, você tem que saber como que qual é o estilo do compositor. Nossa, é assim. Ou seja, é o cérebro funcionando aí no seu full, né, no seu máximo. Então, porque foi até interessante, porque quando eu cheguei e fiz o projeto piloto, né, para fazer toda a pesquisa, Uhum. eu cheguei e eu entrei na ressonância e toquei piano para ver como que era o resultado, né? E quando a gente analisou a imagem, porque é algo extremamente difícil, eu estava em um laboratório de física Uhum. que faz esse trabalho e tinha 5 físicos que trabalham na parte de imaginamento, né? Uhum. E quando eu cheguei, fiz a ativação, eles ficaram surpresos. Eu assim, nossa, o que você estava fazendo? Porque assim deu várias áreas cerebrais, assim, foram acesas, né? Tá. Nossa, eles nunca tinham visto algo parecido, Olha que interessante. né? Uhum. Então, para você ver a complexidade que é você chegar e você tocar um instrumento musical. E o piano é pior, porque são 2 mãos. Sim. Você vai chegar e você vai tocar de uma forma distinta. Sim, e via de regra as pessoas elas têm uma certa dominância de uma das mãos, né? Assim, Sim. é difícil alguém ser ambidestro naturalmente, né? Para você ter esse jeito melhor para tocar, né? Então você tem que ler 2 pautas distintas. Uhum. Uma com a mão direita e outra com a mão esquerda. Tá. Né? Mas uma colhe para uma, outra clave para outra. Uhum. Entendeu? Então, é uma complexidade enorme. Tá. Então, as pessoas que conhecem o funcionamento cerebral, eles entendem perfeitamente a dificuldade que é tocar piano. Uhum. Por isso que, assim, eu falava assim, poxa, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas e aí, essas descobertas do seu trabalho, né, da sua pesquisa de doutorado, elas geraram algum tipo de ação ou de sugestão para melhorar um pouco esse processo de aprendizado? Porque, pelo que eu entendi, foi um processo dolorido para você, e que, assim, acabou tendo sucesso diante da sua persistência, né? E não é todo mundo que tem essa persistência, eu imagino, né? Assim, as pessoas, assim, ainda mais hoje em dia, né? Assim, as pessoas elas têm uma tendência muito grande de desistir, né? Face a uma dificuldade. Então, as descobertas desse trabalho geraram algum tipo de benefício, aí já partindo para o lado pedagógico mesmo, na hora de instruir os alunos a tocar piano? Então, o que aconteceu? Eu terminei meu doutorado em 2012. Uhum. Só que, assim, eu tive um problema, assim, de saúde muito forte. Tive um burnout violento. Uhum. Fora outros problemas, assim, emocionais, né? Que foram causados por causa do doutorado, Uhum. né? Porque foi algo
muito pesado, Tá. muito difícil mesmo. Uhum. E então eu tive 2 propostas para fazer pós-doutorado, mas não consegui, Tá. tá? Então eu me afastei tanto do meio científico como do meio acadêmico. Uhum. Fiquei 10 anos praticamente, assim, eu conseguia dar algumas aulas de piano particular. Tá. E aí, quando eu comecei a voltar, entrei na pandemia. Estava em plena pandemia. Uhum. Aí eu me cheguei e falei assim, mas está acontecendo coisas estranhas, Tá. né? E quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu falei assim, gente, tem que voar alguma coisa. Tá. Tá, tá muito estranho e tá muito perigoso. Em que sentido a senhora sentiu essa estranheza aí da pandemia? Vamos ver se bate com a estranheza que eu senti também. Escuta, como assim? Né? Primeiro que quando começou essa questão do isolamento e tal, mas o que está acontecendo, né? E Uhum. como eu tenho, assim, familiares que estão na parte de pesquisa, assim, eu cheguei e falei, coloquei no grupo, escuta, gente, eu estou achando isso estranho, tá falando ciência, assim, tô falando de ciência, 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 mas o que está acontecendo, né? Não é muito científico você definir, né, de uma forma muito autoritária a maneira como as pessoas vão se comportar, né? É muito contra o método científico você afirmar, né, verdades absolutas, né? Tem uma pessoa que está fazendo doutorado em ensino, inclusive USP e Harvard, Uhum. e ela chegou e falou assim, olha, eu tenho alguns artigos que explicam, né? Falei, opa, por favor. Né? Aí ela mandou para mim. Uhum. Quando eu vi, eu quase caí de costas. Eu falo assim, escuta, quer dizer que a base científica do isolamento está na gripe espanhola? Peraí, a gripe espanhola lá de 1918? Exatamente. Aham. Foi isso. Aí eu fiquei horrorizada, Tá. porque uma pessoa que está fazendo doutorado USP, Harvard, Uhum. né? E aí começou a briga. Tá. Questão do medicamento, da vacina. Acho que Uhum. todo mundo sabe assim, né? Como assim? Vermectina, hidroxicloroquina. São Aham. medicamentos que são usados para profilaxia, Sim. né? E as pessoas achavam que aquilo podia matar. Foi um pouco assustador mesmo a maneira Né? como as pessoas reagiram, né? E aí eu cheguei e falei assim, espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu consigo conectar o que eu aprendi, eu investiguei no meu doutorado, né? Uhum. Com a realidade atual. Aí eu percebi que tinha tudo a ver. Uhum. Porque Porque o olhar do pesquisador de verdade, né, ele é incompatível com essas ações, né, que a gente foi obrigado a seguir nesses 2 anos, pelo menos, né, quase 3 aí de pandemia, né? e assim, a gente percebe que o problema é muito mais profundo, Uhum. né? Tá. E quando eu comecei a entender, eu fiquei assim, assustada mesmo, Uhum. extremamente preocupada e falei assim, espera um pouquinho a pesquisa, Tá. espera um pouquinho o trabalho e vamos ver o que dá para fazer. Te ajuda? Então, foi basicamente a pandemia que te motivou a depois seguir num outro caminho aí de mergulhar nos trabalhos, nas pesquisas e olhar para a educação? Foi, tá. É porque aí eu estava assim, conversando com alguns candidatos, né? Uhum.
um dos candidatos da minha cidade pediu para que a gente fizesse o nosso grupo, né? E eu estava lá no tiro de guerra e tal, né? E fizemos o grupo. E esse candidato chegou e pediu para a gente dizer quais os problemas que a cidade tinha, né? Para mostrar, assim, propor soluções. E eu cheguei e entrei na educação, que era o que eu achava mais perto do meu conhecimento. Uhum. E quando eu comecei a conversar, entender o que estava acontecendo na educação, ele veio um susto maior ainda. Foi maior do que o susto lá na ressonância, hein? Na ressonância funcional. Imagino, né? Porque na ressonância funcional era um susto que... Foi um susto bom, né? Foi um susto bom. Agora, na educação foi alguma coisa assim pavorosa, né? Foi meio apocalíptico, né? Mas, gente, que é isso, né? Porque O que a senhora destacava? Quais eram os discursos, assim? Porque a gente percebe, vendo os seus movimentos, a senhora se transformou numa ativista mesmo, né? Da educação, enfim, tirando a parte o tema música e neurociências, né? O que te preocupou tanto aí quando você vai se embrenhando aí nesses temas? Bom, é o seguinte, tá? O start foi quando eu li o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Tá. Aí eu falei assim, gente, o que estão fazendo com a educação? Certo. Né? Porque no começo, assim, eu conversava com os professores e tal, e eles falavam assim, não, mas os alunos não sabem ler e escrever. Isso professores de sexto ano. Falei, como? Nunca tinha ouvido falar sobre analfabetismo funcional. Uhum. Que é, na verdade, um dos grandes problemas do nosso país, né? Essa incapacidade das pessoas de compreender os textos, né? Falados, escritos, enfim. Nas faculdades, inclusive, viu, Márcia? Eu entrevistei aqui a professora Inês Borges, não sei se você já ouviu falar dela, né? Não, a gente trabalha, estamos juntas. Então, falemos aqui no podcast já entrevistei a professora Inês Borges e a advogada Adriana Marra, né? Eles são super defensoras, né? Ativistas pró-educação, pró-liberdade, né? Das famílias. E assim, é assustador a gente ver o nível que os alunos chegam, né, nas universidades, né? Com analfabetismo funcional nas universidades. Né? E assim, o pior é que o analfabetismo funcional não é tudo. Uhum. Não é o único problema grave, tá? Porque o que eu percebi, que o método do Paulo Freire tem um potencial de idiotização. Uhum. Tá? Além de fazer as pessoas não aprenderem a ler e escrever, né? Eles, assim, que eu precisaria de mais tempo para poder explicar esse processo, né? Mas o que Paulo Freire fala? Que, assim, não deve ensinar, né? Porque, como que ele fala? Educação bancária. A educação bancária, que você vai... Eu não posso ensinar. Uhum. Né? Outra, existe uma opressão que é a pior coisa do mundo, que as pessoas têm que lutar, assim, com tudo. Até fazer o que Che Guevara fazia. Uhum. Então, aquilo, eu falei assim, gente, o que é isso? Não é um método de educação, né? É um método de doutrinação mesmo, né? E de sequestro das mentes e dos corações das pessoas, né? Tá? E outra coisa também, verdade não importa. Uhum. Nossa, aquilo pegou fundo no meu coração. Falei, o que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Né? E fazendo todo o levantamento do que o Paulo Freire defende,
E o que está acontecendo nas escolas? Eu peguei os dados que eu obtive na minha pesquisa, e o que acontece, tá? Lembra que eu falei que tem duas redes neurais, tá? Um da cognição e outro da emoção. Sim. O que o método o Paulo Freire faz? Ele favorece totalmente a rede neural relacionada com a emoção. Sim. Tá? E quando e essa ativação intensa dessa rede neural, ela inibe a área cerebral relacionada com o raciocínio. Com um raciocínio lógico, inclusive, né? Sim. Não há racionalidade quando você é doutrinado, certo? Certo. E outra, você só age pela emoção. Só pela emoção. E assim, como é um pacote só, ele também inibe o controle emocional. Então a pessoa chega não tem controle emocional. Então, isso explica porque tem tantas crianças com depressão, suicídio. Gente. Sim. Né? Depois ele está relacionado também com a inibição do controle atencional. Tá. Então, assim, eu converso com os alunos, com os professores, e falo assim, nossa, os estudantes não conseguem prestar atenção. Então, isso está muito claro, a gente vê no dia a dia das salas de aula. Né? E outra coisa, controle comportamental. Tá? Então, assim, é aquela reação. Eles reagem a estímulos, reagem à emoção. Eles não têm controle, tá? Porque se você quando a gente chega e processa uma informação, a gente processa em 2 vias. Tá. A primeira via, ela vai do tálamo para amígdalas. Certo. E, assim, amígdalas, que não é daqui, tá? Não é da garganta, é no cérebro. A amígdala no cérebro, que tá lá, inclusive lá dentro do cérebro, né? Bem lá dentro. Assim, ele fica no córtex temporal. E ele é responsável por analisar se tem um contexto emocional. Tá. Então, quando existe alguma coisa assim muito forte, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que libere vários hormônios e vai sequestrar a parte racional. Que é o famoso sequestro da amígdala. Eu já ouvi falar dessa expressão. Sequestro emocional, sequestro da amígdala. Que quando as pessoas agem de forma extremamente violenta, né? Partem para briga, né? Sabe quem perder a cabeça? Sim, o perder a cabeça, perder totalmente a cabeça. É o sequestro da amígdala. Exatamente isso. Tá. Então, o que o método Paulo Freire faz? Exatamente isso. Certo. E a segunda via, o que seria? A segunda via, ela é muito mais lenta e ela vai passar por várias áreas do córtex cerebral. E aí, o que ele vai fazer? Qual a função dela? Ela vai resgatar informações de alguns detalhes e analisar. E se, por exemplo, né, essa figura mostra a pessoa olhando uma cobra, né? E quando ela chega e vê a cobra e está com medo, o que ela vai fazer? Foge. Foge, fica paralisado, né? Então, a reação dela é totalmente inadequada. Quer dizer, na hora é adequada, porque se for cobra, tem que sair correndo mesmo. Sim. Né? Mas, assim, e se de repente a pessoa perceber que essa cobra é de plástico? Aí eu falo assim, poxa, se é de plástico, é de brinquedo. Então, para com isso. Né? Então, o que ela vai fazer? Esse segundo sinal vai fazer com que vai mandar sinais de inibição na amígdala. Tá? Então, ela vai chegar e parar de ter medo e vai poder pensar, ter um comportamento adequado. Sim, que é a via cognitiva, certo?
Exatamente. Tá. Tá ligado com aquela rede neural, Uhum. né? Que tá ligado com o raciocínio, com a inibição da emoção, tudo, né? Autocontrole e tudo mais. Com o controle, né? E agora, imagina se você sempre ativa amígdala, amígdala, amígdala. E você vai chegar a inibir a segunda via, Uhum. para inibir a rede neural ligada com ela. Sim. E quando o Shogun fala que é inibição, as pessoas acham que é apenas a não utilização. Mas não é bem isso, tá? Quando você não usa a mão, é uma coisa. Uhum. Agora, quando você engessa a mão, o que vai acontecer? Você vai privar dela ser funcional. Ela não vai funcionar. Isso. E fica alguns meses fez isso. Assim, parece que vai atrofiando, vai diminuindo, né? Exatamente. Imagina. É isso que acontece com o nosso cérebro quando a gente atrofia ele, certo? Então, o que o método Paulo Freire faz? Ele faz com que a primeira via seja extremamente ativada. Ok. E inibindo a segunda via. Tá. E ele, assim, não pode ensinar, não pode, assim, controlar o comportamento, né, disciplinar, tudo ligado com a segunda via. Tá. Que é a via mais trabalhosa, né, que nos transforma em pessoas com livre pensamento, né, com mais racionalidade para julgar, olhar um fato e ter mais elementos para julgá-lo, né? A senhora acha que foi isso que aconteceu na pandemia? Foi tipo um sequestro da amígdala coletivo? Totalmente. Uhum. Totalmente, tá? Mas então... Veja como foi alguma coisa, assim, na sociedade inteira, isso, como que é, que o termo que eles usam? Acho que era um negócio em massa, assim, esqueci o termo. Mas, assim, os hipnose em muito mais pessoas. É uma hipnose em massa, parece, que aconteceu, né? Uhum. Então, isso, assim, potencializa muito. Sim. Sim, porque você tem um reforço meio que de toda uma sociedade para aquilo que está acontecendo, né? E se uma pessoa que vai, de repente, questionar cientificamente, né, o que está acontecendo, essa pessoa é maluco, né? É o chapéu de alumínio que todo mundo chamava, né? E o que faz isso? Isso faz reforçar a primeira via. Exatamente, Entendeu? Então, e quando a gente chega e fala assim, mas escuta, vamos analisar, o que vai acontecer? Primeiro que eles não têm argumento. Uhum. Pouquíssimas pessoas tentavam, assim, conversar comigo. Tá. E segundo, é que a pessoa chega e, quando você está das pessoas que foram idiotizadas, né? Elas não querem sair desse... Uhum. E tem todo esse fantasma. Sim, sim, é muito confortável você ficar ali naquela posição, né? Tá? Porque se você chegar e você ver o que está acontecendo na educação, quem que são as pessoas privilegiadas? Tem cota. Sim. Você chega... Tem verba, né? Porque, assim, uma das questões que a gente conversou com a professora Inês, se eu não me engano, foi que, assim, o Brasil não é falta de verba. A gente tem muita verba, muito dinheiro que chega na educação. Então, assim, não dá para falar que, assim, a gente não tem uma boa educação por falta de investimento. É que o investimento, ele é colocado para você manter essa massa toda sem pensar, né? Sequestrada, né? Em cativeiro mental mesmo, né? Que é o que acontece. Exatamente. Agora, professora Márcia, você falou bastante do método Paulo Freire e tudo mais, né? Mas, assim, Paulo Freire bebeu de outras fontes, né? Assim, a gente quando vai chafurdando, vai investigando um pouco mais, né? Como bons pesquisadores,
a gente vai chegando à conclusão de que essa semente de idiotização das massas, ela foi plantada não só, na verdade, não no Brasil, né? O Brasil acabou sendo um reflexo disso, mas isso data de muito antigamente, lá desde da Revolução Gramsciana, o marxismo cultural, né? A senhora deu esses passos mais para trás quando foi pesquisar? Então, porque nessa comissão, a gente chamou muitas pessoas para darem aulas. Uhum. Então, tem vários teóricos, inclusive tem o professor Jean-Marie Lambert, ele deu uma aula assim, fenomenal, mostrando o papel da música. Entendeu? Uhum. Então, a gente está lutando com um gigante. Exato. Muito forte, muito poderoso. A gente está lutando com um gigante bem alimentado, né? Que ele tem sido bem alimentado por muitas décadas, na verdade, né? Quando a gente olha para as crianças, e a gente vê, assim, as crianças agitadas, com falta de atenção para estudar e tudo mais, os jovens, né? A gente precisa dar esses passos atrás, porque, assim, como é que é a formação dos profissionais da educação em geral que estão ali atuando com essas crianças, com esses jovens, e que fazem com que as crianças cheguem, sei lá, ao 6º ano ou até às universidades sem você compreender, elaborar um texto, né, com coerência, com vocabulário adequado. Então, assim, o buraco é muito embaixo, né? Porque assim, tá, o método global, né, que é usado no sociocognitivismo, do método Paulo Freire, ele, assim, ele causa esse analfabetismo funcional. Uhum. Tá? Por quê? Porque ele trabalha justamente a primeira via. Que é a veia emotiva. E a emotiva, a atenção dispersa, porque nesse método você não ensina a, B, mas dá, ensina. Aliás, não pode. Não, o método fônico é totalmente descartado aí nesse caso, né, na alfabetização. Uhum. Que é considerado o ideal. Uhum. Né? Então, por que eles fazem isso? Por que eles proíbem? Né? Então, daí a gente entende a gravidade da situação. Sim. Tá? Porque existe assim, o método fônico, ele trabalha justamente a segunda via. Uhum. Tá? A primeira, o método global, ele fica na primeira. Uhum. Então, além da pessoa chegar e não aprender, ela vai viver numa confusão. Uhum. Tá? Porque, se lembra, a segunda via, ela é responsável por inibir a ativação da amígdala. Uhum. Tá? Então, ela que vai falar assim, olha, essa cobra é de brinquedo, então você tem que ficar calma aí que não precisa fugir. Vamos me dar esse comportamento aí que não está adequado. Uhum. Agora, e se não tiver a segunda via? Sim. Então, se isso nunca foi exercitado, você não tem essa ferramenta, você não tem essa ferramenta na sua caixinha, né? E a gente percebe que os jovens estão assim, mostrando, né, qualidades que realmente fortalecem essa minha visão. Sim, sim. Infelizmente, né, Márcia? E aí, de que forma que a atuação lá no Instituto Arpia e toda essa sua movimentação, né, participando de reuniões, de audiências públicas, a gente vê essa movimentação toda, qual é o objetivo que vocês têm nesses movimentos, nessa ativação aí da sociedade? Então, porque a gente estava trabalhando na questão do Sistema Nacional de Educação. Uhum. Porque eu acho que a doutora Adriana explicou, né? Inclusive, acho que a doutora Inês também deve ter falado, sobre um projeto de lei. O SNE, certo?
Isso, né? sim, é. Inclusive, fica aí a dica, você que não assistiu o episódio com a professora Inês e a doutora Adriana Marra, assistam esses 2 episódios que esclarecem também, complementam muito o que a gente está conversando aqui. Né? Então, graças a Deus, esse projeto já foi votado. E, assim, conseguimos, eu falo conseguimos porque eu acho que eu, de alguma forma, eu também trabalhei, Sim. né? Mas, assim, evitamos que esse projeto fosse assim, aprovado do jeito que eles queriam. Tá. Então, era cair do abismo. Uhum. Ali teria a reversão. Tá. Né? Então, agora foi em agosto agora, acho que é. Ou em começo de setembro, não lembro. Faz pouco tempo. Então, agora nós vamos voltar a respirar um pouquinho, Uhum. né? E uma das maiores preocupações nossa, agora, a prioridade seria a questão da alfabetização. Tá. Porque uma vez que você chega e você começa a alfabetizar, assim, de uma forma adequada, que seria na base do FERP, né, método FERP, Que é o método dessa segunda via, né? De ativações cerebrais mais ricas, né? exatamente. Uhum. Primeiro, que vai acontecer? Você vai chegar e você vai trabalhar a segunda via. Uhum. Sem contar que, é lógico, a alfabetização é primordial. Sim. Tá? As pessoas que não conseguem ler e escrever, não conseguem acompanhar as aulas. Sim, elas são extremamente limitadas. A gente está vendo isso acontecer. A gente vê isso, assim, e entristece muito porque, assim, os anos de pandemia foram anos perdidos, né? Especialmente para as crianças que estavam aí nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu digo isso com muita propriedade porque eu tenho uma filha que em 2020 estava no 2º ano do ensino fundamental e foi, assim, desesperador. A gente, assim, eu comprei cartilha caminho suave para poder ajudá-la nesse processo, porque ela estava em processo de alfabetização e a gente viu que o ser privado do convívio escolar ali foi muito prejudicial e a gente não tem ideia dos danos, né, dos prejuízos acadêmicos que essas crianças hoje, já pré-adolescentes, mais tarde jovens, terão por conta desse fechamento, dessa exclusão. Isso sem falar das questões sociais, né, que tem o segundo outro prejuízo, né, de não ter convivido aí, né, com os colegas por esse tempo. E o medo, né, o medo que paralisa, tudo isso foi muito prejudicial para essa juventude, né, essas crianças, esses jovens que hoje têm aumentado os graus de ansiedade, né, muitas crianças sendo medicadas por conta disso. Então, nada disso foi olhado naquela época, né? Porque, na verdade, eu acredito que, assim, uma boa parte dos problemas dos estudantes está justamente nesse método Paulo Freire. Uhum. Então, se nós mudarmos e tiver uma alfabetização adequada, aí acho que poderemos de uma maneira enorme. Sim. Mas vários sentidos. Sim, mas aí você corrige o problema lá do início, né? E você evita que esse problema se amplie para as próximas gerações, certo? Porque, pode falar. na verdade, desculpa, o analfabetismo funcional, na minha opinião, é pior do que o analfabetismo total. Uhum. Tá? Porque, assim, quando você chega e você fica na confusão, é complicado. Uhum. Por exemplo, né, na música, a gente tem como. Existe também o analfabetismo funcional. Uhum. Então, a pessoa, assim, tem uma dificuldade, assim, e fica, sabe quando parece que fica patinando, uma confusão e tal. É lógico, muita coisa é trabalhada, Uhum. né? Mas, por exemplo, a pessoa consegue tocar e memorizar uma música, né? Ela vai o quê? Na base da automatização que está
relacionado com a primeira via, Sim. né? Só que a automatização é o seguinte, uma nota guia a outra, que guia a outra, que guia a outra. Uhum. Então, errou uma nota, não consegue seguir, Sim, porque é como se você só memorizasse aquela sequência de notas para aprender a Exato. tocar, né? né? E outra coisa, quando você está dessa forma de processamento, você processa várias informações de uma forma simultânea, né? Então, por exemplo, você toca sempre num piano da sua casa. Aí você chega, você toca no piano do professor, já é diferente. Uhum. E isso compromete também, Sim. tá? Então, quando o aluno chega e fala assim, mas eu consigo tocar tão bem na minha casa, mas quando eu chego aqui eu não consigo tocar. No começo eu não entendia, Uhum. né? Aí eu falo assim, não, agora a gente vai ter que mudar a sanfona, você tem que trabalhar a parte da cognição, né? Para você não ficar refém de automatismo, Exatamente. tá? E o automatismo é importantíssimo, é essencial, Uhum. tá? Mas se você chegar e você não trabalhar a parte cognitiva, né? O conhecimento assim, consciente, você vai ficar sempre assim, nessa frustração. Você vai ficar sempre capenga, né? Sempre faltando a outra parte a ser desenvolvida, né? Quem diria, hein, professora, que um estudo sobre música e neurociência ia te levar por esses caminhos aí de descobrir um problema muito mais grave que é meio que sistêmico no nosso país, né? Pior que não é só no Brasil, né? Não, é no mundo todo, a gente sabe que é no mundo todo, né? Agora, Mas aqui no Brasil tá pior. tá muito, tá? A gente vê, assim, eu sou professora, né? Então a gente acompanha e no dia a dia mesmo de trabalho, todas essas dificuldades e essa ativação do lado emocional muito mais preponderante do que o lado cognitivo, né? E isso tem a ver, obviamente, com o trabalho feito nas escolas, que é um trabalho meio que sistêmico, que vem de cima, né? Esses sistemas apostilados, eles já vêm todos prontinhos, né, para fazer esse trabalho aí de doutrinação, né, a gente vê, percebe, tá em todas, né, então não adianta você falar que mudou de escola, vai melhorar, porque é geral. Mas também tem o lado da família, né, que é o que me preocupa quando a gente traz a conversa para esse ambiente aqui do podcast, porque assim, o que a família pode fazer para evitar que esse problema seja muito grande, muito maior, né? A senhora acredita que a família pode ter um papel importante, né, nesse acompanhamento das crianças, dos jovens com relação à formação? Que recado que você deixaria com as famílias nesse contexto? Olha, a gente tem que ajudar as crianças, porque assim, eles estão perdidos na primeira via. Tá. Mas você acha que as famílias também estão perdidas na primeira via? Minas. Então, porque uma coisa que me ocorre assim, como é que, assim, a nossa boca fala, né, isso biblicamente, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, certo? Então, se a gente não tem consciência, se o nosso coração não tem essa percepção do que está errado, você simplesmente vai reproduzir os mesmos erros com os seus filhos, né, daquilo que você aprendeu. Então, como você fazer com que as famílias despertem, né, para esse outro lado da moeda que muitas não enxergam? Disciplina, né? Porque assim, o que acontece porque a gente sabe que é todo um projeto, Uhum. tá? Você, a gente tem que entender que para eles foram criados assim, como eles fossem as vítimas do mundo, Uhum. né? E por você ficar nesse vitimismo, você tem todos os benefícios. Todos os direitos. Exatamente, né? Então, a sociedade tem que compreender, a sociedade tem que ajudar, a sociedade não sei o quê, parari, parará. Uhum. Entendeu? Então, você chega, você tem que ter cotas, você tem que chegar e você tem que passar dinheiro sem estudar, você não pode ser corrigido, não pode ter disciplina, Uhum. tudo, né? Só que assim,
como a gente chega e trabalha a segunda via, você como professora, você deve perceber que é bem difícil. Existe uma resistência enorme. É porque é dolorido, né? É um processo mais dolorido. Eu entrevistei aqui o professor Francisco Raso, professor de filosofia do Colégio Mackenzie de São Paulo, e ele fala assim, a aula que trabalha mais essa segunda via, né, que ativa mais outros lados, né, aspectos cognitivos, ela acaba sendo, às vezes, uma aula mais chata. Porque você precisa dar um tempo para o aluno pensar, para ele poder fazer as suas conexões internas, né? Chegar às suas conclusões. No meu meio de trabalho, é análise de língua. Então, como é que você analisa como é que a língua funciona? Você precisa de tempo, né? Não dá para você ter uma aula espetacularizada, o tempo todo, porque senão você anestesia esse outro lado, né, do cérebro. Então, é uma luta muito grande, né, porque todo o processo que te faz crescer é sofrido, né? Com certeza. E assim, imagina as pessoas que têm essa parte um pouquinho atrofiada. Uhum. E outra coisa, tá? A capacidade de processamento de informações da segunda via, ela é muito limitada. Então, se você chega e você extrapola esse limite, o que vai acontecer? Vai acabar. Uhum. E aí não avança, né? Então tem que ter todo um cuidado para poder desenvolver esse outro lado, né? Essa segunda via que a senhora chama. Sim, porque, por exemplo, né, o que acontece? Quando um aluno começa a ter começar a fazer, não quero, não sei o que, tarará, não dá para passar, não. Mas também, se você chegar, você ficar insistindo, também é difícil. Sim, porque aí espana, né? O parafuso espana. Tá? Então, existe esse sequestro emocional. Uhum. Aí ele vai piorando, vai piorando, vai piorando. Né? Então, o que eu faço? Fala assim, pô, então eu vou fazer assim, eu diminuo a tarefa, mas eu peço para a pessoa fazer. Tá. Porque geralmente eles ficam assim, desesperados porque eles acham que não são capazes. Uhum. Tá? Aí você dá toda uma orientação, diminuindo a tarefa, mas mostrando, orientando para que a pessoa consiga fazer. Sim. Né? Porque no meu caso é muito mais fácil porque são aulas individuais. É verdade. Né? Então eu tenho esse privilégio, eu tenho também um programa para seguir. Uhum. Tá? Então eu tenho todas as facilidades. Né? Sim, verdade. Isso faz com que eu consiga entender melhor. É. Né? Então, eu chego no nível que o estudante é capaz. Sim. Tá? Você acha que aprender um instrumento musical, né, como o piano, por exemplo, ajuda as crianças a desenvolver esse outro lado, essa segunda via, né? Sim, com certeza. Uhum. Tá, mas depende da forma que Sim. o estudante aprende, né? Saber como é que esse professor vai lidar, né, com as aulas, né? Porque tem muitos professores que chegam e dão só na base da imitação. Sim. Tá? Imitação, não sou contra, muito pelo contrário, uso pra caramba, Uhum. tá? Uso bastante mesmo, porque, assim, tem horas que é necessário. O que é imitação? O professor chega e toca, e o aluno toca, imita. Reproduza. Isso, imita, sim. E aí, o que eu falo? A gente tem que colocar, por exemplo, não simplesmente não ficar na imitação. Você ir colocando alguma informação para agregar essa imitação com um dado que você vai chegar e você vai entender. Sim. Tá? Então, por exemplo, geralmente os alunos detestam falar das notas. Uhum. Né? Ele fala assim, não, agora você vai chegar, você vai falar o nome das notas que você está tocando. Uhum. Tá? Então, eu faço todo um trabalho assim de análise, né? Mas de uma forma bem gradual. Sim. Tá? Desde
possibilidade do aluno, da capacidade do aluno. De cada um. Tá? E geralmente eu tento fazer de uma forma mais lúdica possível. Sim. Né? Então, por exemplo, a música tem esse lado de proporcionar assim, prazer, né? Emoção. Né? Então, eu aproveito. Bom, eu toco uma mão, o aluno toca outro, aí facilita, assim, tá? Né? Mas só que aí sai o som bonito, Sim. a música que o aluno queria tocar. Então, isso motiva. Com certeza, Mas o que a gente faz, né, num mundo que incentiva as pessoas a ouvir o funk, né, por exemplo, essas músicas de super baixa qualidade, isso acaba puxando a galera para baixo, né? Desculpa, pode falar. Não, eu tenho a sensação que esse tipo de música, né, o funk pancadão, com letras de baixo calão, que a turma ouve, esses clipes curtos, né, nas redes sociais, isso só ativa o lado emocional, né, e vai meio que contribuindo para essa atrofiação mesmo, né, você vai atrofiando mentalmente a pessoa e fechando as possibilidades dela expandir, né? Porque se você olha no contraponto para a música bem trabalhada, uma música com muitos instrumentos, com harmonia, que é extremamente mais rica, né, nesse sentido, isso te impulsiona a ativar o seu lado cognitivo, né? Já devem ter muitos estudos, a gente ouve falar de muitos estudos, né, que fala, por exemplo, como que a música clássica te ajuda a concentrar para estudar, ou ativa essa segunda via muito mais, né, do que uma música pobre, falando em harmonia, instrumentos, em notas e tudo mais. Tem música que, sei lá, são 2 notas, né? Bom, na verdade, assim, o funk, além de tudo, ele tem umas características musicais que realmente favorecem essa questão eu falo da lavagem cerebral, da hipnose. Sim. Né? Então, o que faz? Ele utiliza acordes de sétima, que provoca atenção. Ele usa 5, que também provoca, ele tira a base, entendeu? Então faz com que a pessoa entre em estado de transe. Então, imagina a pessoa em estado de transe, repetindo diversas vezes a letra e dançando. Para mim, aquilo não é dança, né? Mas assim, imitando aquela letra através da dança, vamos falar de uma forma mais menos gráfica, né? Nossa Senhora. Assim, estragou enorme. Estragou a galera. Mas não estragou de agora, não. Acho que a gente tem que, se a gente for puxar lá para a década de 90 também, a gente tinha, eu brinco assim, a gente tinha a banheira do Gugu, gente. Né? A gente já tem essa destruição, né? Essa invasão vertical dos bárbaros, que a gente chama, né? De diminuir a qualidade, de vulgarizar, né? As pessoas, ela não é de agora, né? Ela não é uma novidade. A gente só está vendo, na verdade, o resultado de um trabalho muito bem feito aí de doutrinação, né, nas universidades, que formou os professores que vão para os colégios e a mídia também, né, o nosso meio cultural que vai permeando e vai anestesiando essas mentes todas, né, professora? E tornando tudo isso normal. E sim, normalizando tudo isso, normalizando a barbárie, né, as pessoas ficarem se insultando, ou justificar quando você não tem mais argumentos, justificar você partir para a violência, como a gente tem visto aí ultimamente. Então é de se pensar. É um pouco triste a gente chegar a essa constatação, né? Mas sabendo disso, né? Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não pode mais desver, certo? A gente viu, não dá para desver. Então temos que continuar aí alertando, falando sobre isso e, de repente, contribuindo para que as famílias despertem, né? Para esse meio todo muito prejudicial para elas mesmas e para os seus filhos, né? Porque assim, o que eu percebo? Que existem as pessoas que estão conscientes,
tá? Que estão lutando, graças a Deus, né? São pessoas assim fantásticas. Mas existem pessoas que estão conscientes, mas aceitam. Ou às vezes tem um pouco de medo, né, de se colocar, né, a gente tem muito disso também, né. Se a gente pensar, por exemplo, no contexto do nosso país atualmente, né, existe um certo também medo das pessoas de se posicionar de uma forma mais efetiva e sofrer consequências por conta disso, né. É muito triste mesmo, né, a gente falar que vive numa democracia com liberdade, sendo que a liberdade é relativa, ela não é uma democracia para todos, né? Depende muito do discurso que você vai ter, né? Uhum. Na pergunta eu tenho 3 amigas que são do 8 de janeiro. Uhum. Uma tem 63, a outra tem 73 e a outra tem 74. Pois é. Aí eu chego para, assim, em semana passada, na deslocação da urgência, né? Uhum. Eu chegava e liguei para vários gabinetes dos deputados e alguns disseram, mas o que elas estavam fazendo lá? Elas estavam se manifestando que é totalmente legal. Uhum. Ah, mas por que elas entraram nos prédios? Porque estavam jogando gás lacrimogêneo nos helicópteros. Uhum. Então, elas precisavam se proteger. Uhum. Né? Inclusive, existiam policiais que estavam somando. E assim, aí eu tirava e perguntava assim, eu queria fazer uma pergunta. Como você pode achar que senhoras de 73, 74 anos, desarmadas, num domingo, em recesso, falando agora, Estado? É. É muito complicado isso, realmente. A gente conversou também aqui já no episódio, aí mais uma referência para o episódio, a conversa com Sheila Mantovani, também, que é aqui de Mogi das Cruzes, ficou presa, ficou com tornozeleira eletrônica e no ano passado se candidatou aí à prefeitura, foi uma das candidatas à prefeitura do município aqui. Ela dá o relato dela também com bastante detalhe aí sobre o 8 de janeiro, né, para você que nos acompanha. Professora Márcia, a gente precisa continuar, né, falando de forma respeitosa, com honestidade intelectual. Você vê. Mas não tão desculpa, não tão respeitosa, assim, Juliana. A senhora acha que não dá isso. Porque assim, tá? O mesmo o caso do Charlie Kirk. Sim. Gandhi, nossa, aquele foi assim terrível. Mesmo. Foi. Mas talvez assim a gente esteja facilitando a vida deles. Uhum. Tá? Então, por exemplo, quando você chega, eu vejo uma criança fazendo birra, ele chega, coitadinho, não. Eu falo assim, nossa, que coisa horrível. Uhum. Nossa, pelo amor de Deus. Né? Olha só o que você quer fazer. Você acha isso bonito? Uhum. Entendeu? Falar as verdades que ninguém quer falar, né? Assim, o que os nossos olhos estão vendo. Tá? Se você chegar e você incomodar, fazer com que a atitude dessas pessoas incomode. Uhum. Né? Porque no começo eu achava assim, não, se a gente chegar e vai sair briga, só sai briga. Né? Mas tem isso de você chegar e você não brigar, mas deixar a pessoa não incomodada. Né? Por exemplo, quando vem uma pessoa e começa a falar assim, eu falo assim, olha, eu acredito que você está equivocada. Se você quiser conversar comigo, eu tenho todos os argumentos. Tá? Se você não quiser, por favor, fique de olho, porque daqui a algum tempo a verdade vai vir à tona. Você vai entender o que está acontecendo. Sim. Olha o comportamento que você está tendo. Entendeu? Então, não é ou assim, se a gente chega e ficar calado, pedir desculpas ou tal, você está reforçando.
né? Mas só que se você chegar, você ali e tá indo não quiser, ele vai te atacar. Sim. Tá? E às vezes ataca de formas assim grotescas mesmo, né? É porque a questão, né? Primeira via é reação. Sim, não, e esse processo de doutrinação acaba desumanizando mesmo, né, o outro lado, né, a pessoa que pensa diferente de você. Isso é a barbárie, né? Isso é muito triste, realmente. Né? Então, assim, chegar e não passar, não. Exato, falar, Vocês precisam brigar. não, falar de forma convicta, né, daquilo que você entende. Inclusive, você vê hoje a gente com base científica, né, estudos, você vê o seu estudo da música sobre a questão da neurociência, você vê que existe fundamentação para tudo isso que a gente conversou, né, não é achismo, né, a gente não está aqui conversando com a nossa amígdala, né, de forma alguma, né. Muito bem. Porque, por exemplo, né, quando eu conversei com os assessores, assim, eu chamava eles de burros, entendeu? Falei assim, me explica como uma pessoa que tenha dois neurônios consegue entender que as minhas amigas são terroristas, entendeu? Aí a pessoa chega e esse burro, né, começa a incomodar. Sim, vai ressoando, né, ali no interior da pessoa. Entendeu? Então a gente tem que começar a incomodar as pessoas a terem esses comportamentos. É isso. Muito bem, olha, antes da gente partir para o nosso encerramento e dar a nossa dica cultural, eu fiquei com uma dúvida e eu vou te perguntar, professora, porque a senhora atuou, né, atua, né, lá na USP, tem o seu livro, que eu vou deixar, a produção vai colocar na tela, que chama Música e Inteligência pela Neurociência. E aí, assim, eu gostaria, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Como é que faz? Existe um contato que pode ser feito? Então, eu tenho um contato de um livreiro, né? É porque assim, a editora Armata vendeu, mas hoje de manhã me falaram que estava indisponível. Tá. Tinha outra livraria que também estava vendendo, lá também está indisponível. Tá. Então eu falei, vixe, soube hoje de manhã, falei assim, eu não tenho nem como entrar em contato com eles, tá? Mas tem uma pessoa, um livreiro também, que ele está vendendo. Aí só que o telefone dele é 11 98458 Tá. 0872. Legal. Tá, e o nome dele é Rivelino. A gente vai colocar na tela aí para o pessoal que tiver interesse em adquirir o livro e entender um pouquinho mais sobre esse seu trabalho aí que associou, né, o estudo da música com a neurociência, que é bem interessante, né? Sim, aí eu explico toda essa questão do aprendizado, né? Que é a primeira via, a segunda via, a memorização explícita, implícita. Tá. Como que, assim, dê dicas de como trabalhar. Tá? Porque depois que eu cheguei e tive esses dados, eu mudei totalmente a forma de ensinar. Sim. E eu imagino que a gente possa aplicar essas técnicas, de repente, para outras matérias, né? Outros objetos de estudo, né? Não só a música, né? Então, eu vou te dar um presente, de presente para você, Juliana. Eu quero, sim, adoro ler, eu quero sim, quero ler seu livro. Muito bem. Então, dá para fazer adaptação, porque eu explico. É que, assim, a parte musical, ele é bem complexa, né? E todo esse livro está baseado nessa questão da música. Então, talvez as pessoas que não conhecem a estrutura musical tenha um pouquinho de dificuldade para entender. Sim. Né? Espero que consiga fazer alguma coisa em relação ao aprendizado propriamente dito, né? De disciplinas, alfabetização, talvez. Sim. E, senão, são conhecimentos que eu me deu o domínio.
Acho que todo o conhecimento que a gente acumula e a gente tem, né, a graça de poder compartilhar com as pessoas é fantástico, né? Então, fica essa dica. E aí, antes da gente encerrar, uma outra dica cultural, que é, de novo, aí o Brasil Paralelo produziu um documentário chamado A Primeira Arte, que fala sobre a música e a importância da música na vida das pessoas. É um documentário dividido em 3 partes, está disponível no YouTube gratuitamente para você assistir. A produção vai colocar na tela um trailer para você entender como é que funciona aí o documentário. Dá uma olhada. A música é que molda a expressão e que dá valor à memória das palavras. Seria impossível falar sem a música. Mas tudo isso é cantado. A música é uma necessidade. Se nós não conhecermos música, nós não temos como discutir nada. As tuas escolhas musicais afetam a tua vida. É muito diferente tornar acessível e nivelar por baixo. A música tem que elevar minha alma como um todo. Criança recém-nascida, acabou 3 dias, ela reconhece a voz da mãe. A música não é algo para ser compreendida por teoria. Eu preciso de prática. As pessoas estão utilizando o termo música como sinônimo de qualquer barulho. Nós não estamos buscando os elementos mais elevados da nossa alma que percebem a música. Nós estamos buscando os nossos mais imediatos, né? Como é que o cérebro aprende? O escutar é a resposta. Muito bom, professora. Olha, uma conversa muito, assim, esclarecedora com relação ao seu trabalho aí de pesquisa, né? Eu gostaria de agradecer muito pelo tempo que a senhora nos deu aqui para compartilhar um pouquinho, falar sobre educação, o que te preocupa na educação. Fica novamente a dica para você que não assistiu os episódios com a professora Inês Borges, a doutora Adriana Marra. São muito importantes para você juntar esses pontinhos, entender por que a gente chegou até aqui e formas que a gente pode fazer para evitar que como é que foi que a senhora falou, que o abismo não seja que essa descida para o abismo não seja tão seca. Não, né? impedir que caia, né? Porque não, realmente ia cair. A gente já para disso, resgatar. Eu acho assim, como é que a gente amortece essa queda, né? Minimiza, ameniza, suaviza essa nossa queda, começando pelo núcleo mais individual da sociedade, que é a família, né? Se a gente tem uma família atenta, que estuda, que vai atrás das informações, a gente consegue contribuir de uma forma muito tangível, né? Essa coisa de salvar o mundo, às vezes não dá muito certo, mas se a gente consegue, trabalhando a nossa família, a gente vai contribuindo também, não é? Com certeza, com certeza. Muito né? bom. Porque, assim, uma das coisas que eu acredito é o exemplo. Se você chega e você der o exemplo, a pessoa vai entender, tá? Ao passo que se você chega e você só fala, não adianta nada também. Exato, imagine vários exemplos, sim, sejamos bons exemplos, né, para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente em sociedade, para que a gente consiga aí aumentar esse exército das pessoas do bem nesse mundo, não é? Sim. Muito bem, obrigada, professora Márcia. Eu que agradeço a oportunidade, né? Desculpa se eu é que eu sou assim, sou livre aberto, falo o que eu penso. Foi ótimo, eu adoro aprender com todo mundo que vem aqui, a gente vai colecionando aí conhecimento, e isso é fantástico, isso é muito bom, né? E para você que nos acompanhou, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, mostrar para esse algoritmo que falar sobre as famílias e fortalecer as famílias é um tema importante. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchau!